tudo bem? Eu sou Alessandra Espanha. Estou aqui para apresentar a você o evento espondilite anquilosante, uma doença reumática crônica que causa inflamação em algumas partes do corpo, principalmente na coluna vertebral, sendo 4 a 5 vezes mais frequentes nos homens que em mulheres. Os primeiros sintomas aparecem no final da adolescência ou no início da fase adulta. Neste evento, especialistas vão desvendar tudo sobre a espondilite anquilosante, trazendo informação, conhecimento e um melhor entendimento sobre a doença. O evento é 100% online e você poderá encaminhar suas dúvidas para o e-mail maria.beneton@centromedicovga.com.br. Identifique no assunto o nome do palestrante. Os retornos acontecerão no decorrer do mês de outubro. Antes de iniciar, gostaria de agradecer em nome do Centro Médico Varginha ao apoio institucional da Novartis, que nos ajudou a tornar este evento uma realidade. E para nos falar sobre diagnóstico precoce em espondilite anquilosante, convido o Dr. Adrian Nogueira Bueno, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro desde 1998, especialista em Clínica Médica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, especialista em Reumatologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, especialista em Geriatria pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, pelo programa HIV e Hepatites Virais do Hospital Universitário Gafré Enguili. Update in Internal Medicine, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Especialista em capilaroscopia periungueal pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Olá, sou o Dr. Adrian Nogueira, médico reumatologista do Centro Médico Varginha, o Centro de Terapia Imunobiológica Assistida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a espondilite anquilosante. O que é essa doença? O significado da espondilite é uma inflamação na coluna. E anquilosante significa a fusão ou a solda de dois ossos em um só. A espondilite anquilosante é uma doença reumatológica com características autoimunes. É uma doença progressiva que causa uma inflamação em algumas partes do corpo, principalmente na coluna vertebral e nas articulações da bacia, nas articulações sacroiliacas, onde fica a região das nádegas. A doença faz com que as vértebras na coluna se fundam, ficando menos flexível, o que pode resultar numa postura curvada para frente. Além disso, se as costelas forem afetadas, pode ser difícil respirar profundamente. A espondilite pode acometer outras articulações, como por exemplo os joelhos, os tornozelos, e também inflamar os tendões que se ligam nos ossos, causando as entesites. Casos mais graves da doença acarretam lesões nos olhos, chamado de uveíte, que se manifesta clinicamente pelo olho vermelho. O pulmão é outro local que pode ser acometido, onde a inflamação pode gerar uma fibrose pulmonar. Acometimento cardíaco envolvendo a válvula aórtica, levando ao caso de uma insuficiência aórtica. Os intestinos também podem ser afetados, causando colite. A pele pode ser afetada, causando psoríase. Ela manifesta frequentemente no sexo masculino, 4 a 5 vezes mais do que nas mulheres. Normalmente, os pacientes desenvolvem os primeiros sintomas no final da adolescência ou no início da vida adulta. Cerca de 20 a 25% dos indivíduos têm uma história familiar para alguma das doenças do espectro das espondilartrites. Não se sabe a causa exata da doença. O que se sabe é que algumas pessoas podem ter um risco mais elevado, como por exemplo os homens jovens. Parentes de pessoas que já têm o diagnóstico de espondilite anquilosante também têm mais propensão a desenvolver a doença. A causa exata da espondilite anquilosante ela é desconhecida, mas existe um fator genético facilitador denominado de HLA-B27. Acomete 0,3 a 1,5% da população em geral. E fique atento para alguns sintomas e sinais que a espondilite anquilosante pode apresentar, que vão agravar a doença. Geralmente são dores mais fortes no período de repouso, durante a noite e ao despertar pela manhã. A dor na coluna, ela vem e vai, dor na coluna inteira. Dor e inchaço nas articulações dos ombros, joelhos, tornozelos. Outra característica,
é a dor e rigidez no quadril. Essa dor e rigidez piora com a falta de movimento. A dor nas articulações sacroiliacas, entre a pelve e a coluna vertebral. Outra característica importante é a dor no calcanhar, que causa uma rigidez matinal. A dor costuma melhorar com atividade e exercício físico. Uma outra característica importante é a dificuldade de expandir completamente o tórax. A pessoa fica com a respiração mais curta, por exemplo. Quadro de fadiga, alguns casos de febre baixa, inflamação nos olhos, causando a uveíte, que é a inflamação nas estruturas internas do globo ocular. Perda de movimento ou mobilidade na parte inferior da coluna. E a perda de peso. A pessoa também pode perder peso nesses casos. Estima-se que 80% da população brasileira já sentiu uma dor incapacitante na coluna lombar. Muito embora pareça apenas uma dor causada por cansaço ou mal postura, alguns sintomas devem ser levados em consideração e trazer ao alerta para grandes problemas, como, por exemplo, a espondilite anquilosante, que é uma doença degenerativa. O diagnóstico de espondilite anquilosante é clínico, podendo ser auxiliado por provas laboratoriais e imagens, como raio-x, que permitem ao médico verificar mudanças nas articulações e nos ossos. As alterações não costumam estar visíveis na fase precoce, podendo ser necessária a ressonância magnética da coluna vertebral, para conseguir uma análise mais detalhada dos ossos e dos tecidos, a fim de revelar dados sugestivos ainda na fase inicial da doença. O exame de sangue, como o VHS, a proteína C reativa e o HLA-B27, são exames importantes para nos auxiliar no diagnóstico da espondilite. O diagnóstico, no entanto, dificilmente é precoce, podendo levar de 5 a 10 anos para a pessoa ser constatada devido aos sintomas iniciais que ela apresenta. Pode-se fazer o diagnóstico utilizando os critérios de imagem ou clínicos da Spondyloarthritis International Society. Para atender os critérios de imagem, os pacientes devem ter evidências radiográficas ou por ressonância magnética de sacroileite, além de pelo menos uma característica de espondiloartrite. Para atender os critérios clínicos, os pacientes devem ter o HLA-B27 e pelo menos 2 características distintas de espondiloartrite. Aplica-se os critérios da ASAS para a espondiloartrite axial a pacientes com dor lombar por mais de 3 meses, com menos de 45 anos de idade, com o início da doença. Temos que estar atentos para esses quadros que as pessoas apresentam. Os critérios de espondiloartrite são dactilite, inflamação dos dedos, entesite calcânea, inflamação do calcanhar, história familiar de espondilite, história de lombalgia inflamatória, artrite, presença de psoríase, presença de doença inflamatória intestinal, presença do HLA-B27 positivo, história de uveíte, uma proteína C reativa elevada e uma boa resposta a anti-inflamatórios não esteroidais. O tratamento precoce e adequado consegue tratar os sintomas, inflamação e dor, estacionar a progressão da doença. Esse é o objetivo do tratamento. Manter a mobilidade das articulações acometidas e manter uma postura ereta. Os anti-inflamatórios não esteroidais são utilizados com frequência para melhorar o quadro de dor, assim como a sulfasalazina, o metotrexate e os anti-TNFs. Outra droga importante são as interleucinas, o anti-interleucina 17, como por exemplo o Cosentyx. Além desse tratamento, os exercícios vão ajudar. O paciente deve estar consciente sempre de que o tratamento deve durar para sempre. Novas alternativas de terapia fazem parte do grupo dos chamados medicamentos imunobiológicos. Os imunobiológicos são medicamentos produzidos por biologia celular de DNA humano que atuam diretamente nas vias inflamatórias de diversas doenças, principalmente nas que possuem caráter autoimune,
como, por exemplo, a espondilite anquilosante. O relato de muitos pacientes é que sofreram muitos anos com dor até chegar ao diagnóstico correto. De 2 a 10 anos com dores, vivenciando muitas vezes preconceito por conta do isolamento social, devido a dores constantes e dificuldade em realizar suas atividades laborais. Você saber identificar sinais e sintomas é uma suma importância para o diagnóstico precoce da espondilite anquilosante e iniciar o tratamento o quanto antes possível. Obrigado, foi um prazer estar aqui hoje e poder compartilhar com todos vocês um pouco sobre esta doença que atinge tantas pessoas em nosso meio. Muito obrigada, doutor Adrian. Vimos aqui que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, menores serão os desconfortos decorrentes da doença durante o tratamento. Então fica a dica, aos primeiros sintomas, procure seu médico e ao receber o diagnóstico, inicie imediatamente o tratamento. E aí, gostou da palestra do Dr. Adrian? Então deixe aqui o seu like e compartilhe esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, envie o seu e-mail para o endereço que aparece aqui na tela e coloque no assunto o nome do palestrante, Dr. Adrian. Para falar sobre espondiloartropatias e benefícios previdenciários, convido a doutora Maria Lúcia de Azevedo Bar, médica formada na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Universidade Federal, especializada em Medicina do Trabalho, título de especialista com qualificação em densitometria óssea pelo Conselho Brasileiro de Reumatologia, título de especialista em reumatologia. Hoje vou falar para vocês sobre a concessão de benefícios previdenciários para portadores de espondilite anquilosante. É extremamente frequente o paciente chegar até nós, reumatologistas, solicitando relatório ou atestado quando irão se submeter a uma perícia médica no INSS, na prefeitura ou mesmo judicialmente. Na maioria das vezes, orientado por advogados que relacionam o relatório ou o atestado do médico assistente como garantia de concessão do benefício pretendido. Porém, isto é um pensamento equivocado. A espondilite anquilosante é uma enfermidade reumática, inflamatória, crônica, que afeta principalmente as articulações sacroiliacas. E sua evolução, quando não corretamente tratada, pode levar à rigidez progressiva da coluna vertebral. No exame médico pericial, o perito analisa não somente a doença existente, mas também o estágio que se encontra a patologia, relacionando sempre o estado clínico e a atividade laboral exercida pelo cidadão, e se existe incapacidade para realizar a atividade laborativa que o mesmo executa. Cito alguns tópicos importantes na análise médico-pericial. Uma pessoa portadora de sacroileite leve, grau 1, com boa resposta ao tratamento, exercendo uma atividade laboral que não exige nenhum esforço físico, com certeza, ausência de incapacidade. Observem a coluna dele. Ele está em tratamento há mais ou menos uns 8 anos, a coluna dele está completamente ereta e ele não apresenta nenhuma incapacidade laboral. Essa outra foto dele, vejam a coluna dele. Uma sacroileite leve, inicial, respondendo totalmente ao tratamento com ausência de incapacidade laborativa. Observem esse paciente. Esse paciente já é um paciente com uma doença antiga que começou a tratar tardiamente. Observem a postura dele, é o que a gente chama de posição de esquiador. A coluna cervical totalmente fletida, a coluna torácica e lombar totalmente anquilosada. Vejam essa foto, outra foto dele. Olhem esse paciente de costas. Olhem a dificuldade desse paciente e que evoluiu tanto que atrapalha até a função respiratória dele. Esse paciente, com certeza, será solicitada a aposentadoria. Quando se fala em reabilitação profissional, no caso do INSS, o segurado será encaminhado a um setor competente para esta reabilitação, respeitando-se o estado clínico em que a doença se encontra,
como também as prioridades elencadas pelo mesmo. É de suma importância que se entenda que o médico perito está totalmente capacitado para comprovar ou não a incapacidade laborativa. O raio-x, evidenciando uma sacroileite e a existência de um exame positivo para o antígeno HLA-B27, reforça o diagnóstico da doença, embora exista um espondilite anquilosante sem a presença do antígeno. O relatório ou atestado do médico que trata o paciente tem como objetivo comprovar a existência da patologia, mas não determina a incapacidade nem a decisão médico-pericial. Agradeço ao Centro Médico Varginha pela oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema tão importante. Se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para a gente que vamos responder todas as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Lúcia. É extremamente importante estar a par de como os benefícios previdenciários funcionam. Se você gostou do conteúdo, deixe aqui o seu like. Quem tiver dúvida, envie um e-mail com a pergunta para o endereço que aparece aqui na tela e coloque no assunto o nome da palestrante, doutora Maria Lúcia. Antes de dar sequência, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Você tem artrite e também dor abdominal? Se sim, fique atento a esta palestra, pois pode não ser uma coincidência. Para falar sobre espondiloartrite e colite crônica, convido o Dr. Enio Ribeiro Reis. Já foi presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia desde 1989, título de especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica desde 1986. Título de especialista em densitometria óssea pela Sociedade Brasileira de Radiologia, pós-graduado em Medicina Física e Reabilitação pela PUC Rio de Janeiro. Olá, sou Enio Ribeiro Reis. Vou falar hoje sobre manifestações intestinais nas espondiloartrites. As espondiloartrites são doenças relativamente raras. Englobam um grupo de doenças inflamatórias que acometem a coluna vertebral, que acometem a bacia, afetam ligamentos, afetam os tendões, as inserções dos ossos e a cartilagem articular. São caracterizadas por dor articular, rigidez articular, inflamação na região da bacia e inflamação nos tendões. Bom, este grupo de doenças tem uma associação similar com o gene HLA-B27. A espondilite anquilosante é o protótipo desse grupo de doenças. As espondiloartrites se dividem dessa forma em espondilite anquilosante, espondiloartrite indiferenciada, que é um grupo de doenças que ainda não amadureceu, que vai migrar para essas doenças diferenciadas, a espondiloartrite reativa, que é após algum quadro de infecção intestinal ou urinário, a artrite crônica juvenil, que é uma espondilite anquilosante na infância e adolescência, a artrite psoriásica, que é o acometimento da coluna e das articulações com psoríase, a artrite associada à uveíte anterior, que é um olho vermelho, e, finalmente, a artrite enteropática, é o que nós vamos falar para vocês de uma maneira mais detalhada. Antes de falar da espondiloartrite, vamos dar uma breve explicação sobre a manifestação intestinal da espondilite anquilosante. Metade dos pacientes com espondilite possui uma lesão inflamatória no intestino no exame da colonoscopia, muitas vezes sem sintomas. Somente 10% desses pacientes evolui por uma doença crônica intestinal, geralmente o Crohn. Existe uma hipótese, ainda sem comprovação, que os indivíduos portadores de HLA-B27 teriam maior dificuldade em processar e eliminar os peptídeos de bactérias no nível do intestino, alterando a microbiota intestinal e modificando a resposta inflamatória e, assim, a apresentação do antígeno até as células imunes. O real papel do HLA-B27 na apresentação do antígeno no intestino é desconhecida, mas a alteração na imunidade na mucosa intestinal
tem relação direta com a fisiopatologia da espondilite anquilosante. A espondiloartrite enteropática são doenças relacionadas a formas intestinais, com processo inflamatório crônico, tanto a nível delgado quanto grosso. O modelo é uma doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Quais os sintomas? Os pacientes apresentam com quadro de diarreia, dor abdominal, sangramento intestinal, febre, perda de peso. Estatisticamente, 2 indivíduos em cada 1.000 pacientes na faixa etária de 20 a 40 anos. A artrite periférica ocorre nos membros inferiores em 3% dos casos. A sacroileite e a espondiloartrite ocorre em 6% dos casos de retocolite ulcerativa. E a espondilite anquilosante e sacroileite ocorre em 22% dos casos de doença de Crohn. Na primeira imagem de colite ulcerativa, a gente vê o intestino acometido, principalmente o intestino grosso, na parte do final do intestino transverso, do intestino descendente e da parte do sigmoide e do reto. São os locais de manifestação da retocolite ulcerativa. Na segunda figura da doença de Crohn, o intestino grosso é totalmente acometido, tanto na porção ascendente, transversa e descendente, causando muitas vezes estreitamento e comprometimento, inclusive, do intestino delgado. Fisiopatologia. O que ocorre? Ocorre um aumento da permeabilidade da mucosa intestinal. Há um contato das bactérias da flora intestinal com o sistema imune do paciente, ativação desse sistema imune. As células ativadas migram para as ênteses, com perpetuação do processo inflamatório onde o músculo gruda no osso. Risco genético, perda da função do gene CARD15 e aumento da sensibilidade dos receptores, tanto da interleucina 23 quanto da interleucina 17. Então, a gente vê as células da mucosa intestinal com a junção normal entre as células. Quando você tem um processo inflamatório, essa ligação entre as células fica aumentada, há presença de patógenos que penetram nessa junção, porque as células estão inflamadas e permeáveis. Esses patógenos atingem a corrente circulatória, formando o complexo imune circulante, produzindo inflamação e a autoimunidade dos casos. Isso leva a uma absorção de carências, vitaminas e carências nutricionais. E os peptídeos são mal digeridos, provocando, dessa forma, um mau funcionamento da parte intestinal. Quadro clínico. Nós temos 3 apresentações, então, dessa manifestação enteropática. Artrite periférica tipo 1, que é a mais comum, é cíclica, são poucas articulações acometidas, não erosiva, não deformante e acomete mais as pernas dos membros inferiores de forma assimétrica. Produz também a dactilite, que é o famoso dedo em salsicha. Existe a manifestação tipo 2, que é uma artrite periférica, 5% apenas dos casos, é menos frequente. Lembra muito a artrite reumatoide erosiva, ela é deformante. E o tipo mais comum que acontece no Brasil, que é a artrite tipo 3, que é o tipo misto, que você tem tanto o comprometimento da coluna, da bacia e das juntas periféricas. O diagnóstico dessas doenças. Existe, então, a presença de uma doença inflamatória intestinal, com dor articular, rigidez matinal, edema nas articulações dos pés, dor nas costas e dor nas nádegas. Existe a dor à palpação abdominal, uma anemia ferroprive por carência de vitamina B12, a presença de sangue oculto positivo nas fezes, o fator reumatoide negativo, que descaracteriza a artrite reumatoide, o gene HLA-B27 positivo em 35% dos casos. Na retocolite ulcerativa ainda temos o P-ANCA positivo e na doença do Crohn nós temos um antígeno que chama ASCA positivo em 70% dos casos. A calprotectina fecal é um marcador que mostra tanto o rastreio da doença como o controle da doença. E geralmente tem que ser acima de 200 unidades por microgramas para a gente valorizar. As lesões cutâneas nas enteroartrites. Nós temos então 2 lesões. O eritema nodoso, que pode ser a primeira manifestação do quadro clínico,
E temos também o pioderma gangrenoso, associado com a gravidade da doença de Crohn. O eritema nodoso são manchas avermelhadas, endurecidas, associadas com dor articular, que geralmente podem preceder o quadro da manifestação intestinal e geralmente manifestam gravidade de doença também. Já as lesões do pioderma gangrenoso são mais raras, somente 2 a 5% dos casos. São úlceras enormes, com secreção, contaminadas e que mostram a gravidade da doença de Crohn. O ultrassom é um exame relativamente simples. Ele detecta sinovite, erosões, tenossinovites e entesites. São os pontos que a gente deve investigar, tanto pelo ultrassom quanto palpados na prática no consultório. Na prática do consultório, temos então 13 sítios que devemos palpar. São sítios de localização fácil, não tem graduação. E quais são esses sítios? São nas costelas anteriores, na região external, entre a costela e o externo. Na região da bacia, nós temos também vários pontos, tanto na parte anterior quanto posterior. Na quinta vértebra, na parte posterior da quinta vértebra lombar. E nos 2 tendões de Aquiles. São, dessa forma, 13 pontos a serem palpados na consulta reumatológica. Então, na espondiloartrite da coluna e da bacia, nós teremos um quadro de dor lombar inflamatória com sarcoileite. Na retocolite ulcerativa, 6% dos casos. Na doença de Crohn, 22% dos casos. Essa manifestação predomina mais no sexo masculino. Pode evoluir para anquilose e perda da mobilidade da coluna. Existem também o acometimento das ênteses e a presença de dactilite, conhecida também como dedo em salsicha. O acometimento da fáscia plantar é a inflamação na sola do pé. Se for crônica, pode calcificar formando um esporão de calcânio. As lesões cutâneas ocorrem em 10 a 25% dos casos. O eritema nodoso piora no quadro de doença inflamatória articular e intestinal, e o pioderma gangrenoso, que é rara, acontece somente em 2% dos casos. Quando a retocolite ulcerativa é de longa data, o paciente a longo prazo pode desenvolver a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune também. No estudo radiológico que temos, nós vamos ter uma inflamação na membrana que reveste o osso, chamado periostite. Podemos ter erosões articulares em casos bastante avançados. Teremos os sinais de Romanos, ou lesões de Romanos, que são os ângulos brilhantes nas bordas das vértebras, e a presença de sacroileite, tanto bilateral quanto de forma simétrica. Na ressonância nuclear magnética, nós temos o diagnóstico precoce de sacroileite, geralmente grau 2 inicial, e também a manifestação na coluna da ressonância. Teremos um edema da medula óssea, sugestivo de doença com atividade inflamatória. Então, aqui nesta imagem, nós temos uma ressonância das sacroiliacas. Na seta em amarelo, nós temos o acometimento da articulação sacroilíaca, na parte inferior. Na seta vermelha, a reação periostal subcondral, que é uma inflamação em atividade da doença. E na seta branca, nós temos uma inflamação na parte medial da sacroiliaca do lado esquerdo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a flora intestinal. Nós temos 2 exames que detectam a parte intestinal, tanto a tomografia quanto a ressonância nuclear magnética com um raio-x contrastado do intestino. Temos também a cápsula endoscópica, que é uma câmera que avalia todo o intestino delgado e o intestino grosso. De curiosidade, temos que nosso epitélio intestinal, ele ocorre uma renovação a cada 3 dias, a cada 72 horas. E a nossa flora intestinal pesa em torno de 1,5 quilos numa pessoa de 70 quilos. Predominam nessa flora bactérias gram-positivas anaeróbicas. Tem também gram-negativas aeróbicas, raramente vírus e fungos. Existe um tratamento denominado transplante fecal, em que injeta no paciente, por via retal, 50 gramas de fezes do doador, geralmente de um familiar saudável. Existe um repovoamento bacteriano, mas esse repovoamento dura, em média, somente 6 meses, e é como se fosse uma cura provisória da doença. Dieta nas espondiloenterartrites.
Os pacientes têm que realizar várias refeições ao dia, comendo em pequena quantidade, de preferência. Comer devagar, mastigar bem, evitar ingerir produtos com conservantes, ler o rótulo dos alimentos para ver produtos químicos conservantes, higienização adequada de frutas, verduras, legumes, evitar alimentos contaminados como carne crua, leite in natura, que podem ter bactérias associadas, preferir alimentos orgânicos sem agrotóxicos e evitar alimentos industrializados. Testar o uso do leite, lactose e caseína, que podem irritar o intestino. Feijão também costuma produzir muitos gases e evitar excesso de fibras. Dar preferência a probióticos com lactobacilos, como os Yakults, e fazer uma dieta rica em vitamina D3, por exemplo, sardinha, cogumelos e iogurtes. O tratamento das espondiloenteroartrite envolve vários aspectos: a educação do paciente, a atividade física, a fisioterapia, a reabilitação, a associação de pacientes e os grupos de autoajuda. No tratamento medicamentoso, temos que evitar os anti-inflamatórios não hormonais e, preferência, usar os hormonais, que são os corticoides, por menor tempo possível e menor dose possível. A doença pode ser periférica ou axial. Podemos usar a sulfasalazina da doença periférica, o corticoide local com infiltrações. Usar também o anti-TNF-alfa e a anti-interleucina 17 e a anti-interleucina 23. Analgésicos, sob demanda, e cirurgia em último caso. O tratamento das espondiloartrites. Ação intestinal e articular. Nós temos o corticoide sistêmico e o corticoide intraarticular. As drogas sintéticas modificadoras do curso da doença. Nós temos a sulfasalazina e nós temos também o metotrexate quando você tem um acometimento periférico. Os agentes imunobiológicos. Nós temos várias drogas imunobiológicas. O anti-TNF-alfa, principalmente o adalimumab e o infliximab. Outras drogas, temos o ustekinumab, temos também o vedolizumab, que a gente usa em casos mais graves. Podemos usar também os inibidores da janusquinase, que é o anti-JAK oral, que no caso, para retocolite ulcerativa, a indicação seria o tofacitinib. Evitar o anti-inflamatório não hormonal, pois ele exacerba o quadro intestinal. O metotrexate é uma droga que a gente só usa em caso de acometimento periférico. A azatioprina a gente só usa na doença de Crohn. Só para complementar então, a espondiloartrite não é uma doença só dos plebeus, é uma doença da realeza inglesa também. No caso do nosso rei Charles, que é um pai com ascendência alemão, HLA-B27 provavelmente positivo. Tem as mãos com entesopatias, as unhas acometidas com psoríase e distrofia, apresenta quadro de dedos em fuso ou dedos em salsicha, uma vermelhidão no dorso do nariz e uma artrite nas regiões interfalangianas, tanto proximais quanto distais. Então, dessa forma, nós terminamos. Agradeço ao Centro Médico Varginha a oportunidade de participar desse evento, esclarecer sobre essa importante doença. E esperamos vocês em uma nova oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Enio. É muito bom saber que, se diagnosticado precocemente, a doença não leva a complicações. Se você ficou com alguma dúvida, envie um e-mail com a sua pergunta para o endereço que aparece na tela e coloque no assunto o nome do palestrante, Dr. Enio. Se gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like. A alimentação é uma aliada importante no tratamento de qualquer doença. E este tema não poderia faltar neste evento. Para falar sobre alimentos que contribuem positivamente para a espondilite anquilosante ou doenças reumáticas, convido a doutora Gisele Pérez de Carvalho.
Graduada em Medicina pela Universidade José do Rosário Velano Unifenas em 2019. Graduada em Farmácia pela Universidade José do Rosário Velano Unifenas em 1997. Especialista em Reumatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hospital Universitário Grafé em Guile, 2021. Especialista em Fitoterapia pela FACES, Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo, desde 2002. Membro do Corpo Clínico Hospital Humanitas Unimed. Membro da equipe Centro Infusional de Terapias Imunobiológicas, Centro Médico Varginha. Olá, eu sou a doutora Gisele Pérez de Carvalho, médica reumatologista, e hoje eu venho aqui para dar algumas dicas sobre alimentação para pacientes com espondilite anquilosante. A chave para alimentação em pacientes reumatológicos, em especial a espondilite anquilosante, é seguir uma dieta anti-inflamatória. Para tanto, escolha inteligente de alimentos rico em antioxidantes, fibras, gorduras saudáveis, melhoram as dores articulares e outros sintomas típicos da doença. Por isso, uma alimentação saudável é coadjuvante no tratamento farmacológico. Há um estudo com os pacientes com espondilite anquilosante que correlacionou a relação da inflamação intestinal com a inflamação das articulações. E quando foram usados alimentos não artrogênicos, ou seja, com substâncias que possuem ação anti-inflamatória e antioxidantes e que não ativavam o sistema imunológico, os sintomas de dores e rigidez das articulações diminuíram. Dessa forma, aliar medicação, dieta e exercício físico é fundamental para que todos os pacientes com espondilite anquilosante tenham qualidade de vida. Vou dar algumas dicas de alimentos que contribuem ao tratamento da doença, mostrando a importância de cada um. Peguem papel, peguem caneta, anote essas dicas. Quais alimentos devemos comer? Frutas, vegetais, grãos integrais, gorduras contendo ácidos graxos, tipo ômega 3, carnes e peixes sem gorduras e também fonte de vitamina D. Vou explicar cada uma dessas famílias. As frutas vermelhas, como morango, amora, framboesa, que estão muito em alta e estão bem mais acessíveis, encontramos nos mercados, elas são ricas em um flavonoide chamado de antocianina. Ele é um ótimo antioxidante, sequestrando os radicais livres do nosso corpo. Elas podem ser usadas ao natural ou combinadas com saladas, sucos, aveias e muito mais. Deixa a criatividade liberta. Outro alimento são as verduras folhosas, que na forma crua dá uma crocância na refeição. É a couve, o acelga, o espinafre, o agrião. Eles são ricos em magnésio, que é um mineral conhecido por diminuir os marcadores inflamatórios. Consequentemente, a inflamação no organismo também diminui. Uma salada de folhas verdes com frutas, nozes, amêndoas, castanhas regadas a um bom azeite extra virgem é um bom prato. Daqui a pouco vou falar sobre o azeite e as nozes. Voltando à verdura, quem é fã de brócolis? Maravilha, porque você está consumindo uma fonte riquíssima de compostos que atuam bloqueando uma enzima que destrói a articulação. Com isso, você interrompe a cascata da inflamação. E você, que não gosta tanto de brócolis, mas sabendo desse benefício, então posso te sugerir que faça uma preparação, tipo um purê, um soufflé, um cozido no vapor, rega com limão, azeite, nozes e rala um queijinho em cima. E os condimentos? Vamos citar alguns para te ajudar a temperar essa comida. Abusem do alho poró, da cebola, da cebolinha. Todas essas dessa família são ricos em um flavonoide chamado quercetina, que ajuda a diminuir a inflamação. Falando em quercetina, outra dica que contém esse composto é a maçã. Combine ela nas saladas, vai ser ótimo. Agora as carnes, importante fonte de proteína da nossa dieta. Elas devem ser magras e de preferência que no seu preparo não seja usado óleos
para fritá-las. Uma fonte riquíssima e importante de ácidos graxos, tipo ômega 3, são os peixes. Na nossa região encontramos a tilápia, a traíra e outros peixes também, como o bacalhau, têm ômega 3. Quero destacar que o ômega 3 é uma das principais substâncias estudadas na artrite para aliviar os sintomas inflamatórios. Além dos peixes, das nozes, castanhas, sementes como a linhaça, esses alimentos contêm alto teor de ômega 3. Aproveite essa dica e faça pequenos lanches com nozes, castanhas, mas não exagere. Outro composto importante que encontramos no peixe e também na carne é a vitamina D. Ela é um hormônio que ajuda a manter a saúde óssea e também participa na regulação do nosso sistema imunológico. Um estudo de 2015 com pacientes que tinham espondilite anquilosante e também sofriam de deficiência de vitamina D, foi observado nesses pacientes uma maior tendência a ter infecções. Por isso, controlar os níveis de vitamina D do nosso organismo é importante para que não seja um fator de risco, tanto para a infecção como para a saúde dos nossos ossos. Utilize óleos saudáveis. Uma dica é substituir a manteiga ou a margarina por azeite extra virgem, que contém vários compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Use azeite extra virgem em molhos ou marinadas, ou mesmo regue os alimentos antes de servi-lo. Outra fonte de óleo saudável é o abacate. Use em salada, como a fruta in natura ou em molhos. Quais são os alimentos que devo evitar na minha dieta? Bolos, biscoitos, eles podem causar inflamação. Alimentos processados também, com muito embutido, com muito sódio. O sódio é um vilão, porque ele ativa uma enzima chamada quinase 1, que contribui para o estresse celular, aumentando a inflamação. Outro alimento que deve se evitar é o glúten. Ele está presente no trigo, no centeio e na cevada. O glúten possui a capacidade de aumentar a expressão de células T helper 17, que secretam toxinas pró-inflamatórias e estão associadas ao desenvolvimento de autoimunidade. Outros produtos são os lácteos, para quem tem intolerância à lactose, ou a proteína caseína. Esses devem ser evitados. Aqueles que não possuem restrição ao leite devem consumi-los ou desnatado ou com teor baixo de gordura. Em relação à bebida, devemos evitar bebidas açucaradas, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Esses produtos levam à obesidade, à diabetes, à hipertensão, que são fatores de riscos cardiológicos para todos os pacientes com espondilite anquilosante. Resumindo, o uso de alimentos com substâncias anti-inflamatórias vão reduzir os sintomas articulares e extra-articulares, contribuindo com a qualidade de vida do paciente. Procure conversar com seu reumatologista sobre esse assunto. Espero ter contribuído com essa informação relevante para todos os portadores de espondilite anquilosante. Até uma próxima data. Obrigada. Muito obrigada, doutora Gisele, por esclarecer sobre como funciona a influência da alimentação em doenças autoimunes, em especial na espondiloartrite. A gente sabe que tudo começa pela alimentação, então precisamos estar atentos sempre. Se você ficou com alguma dúvida, envie um e-mail com a sua pergunta para o endereço que aparece aqui na tela e coloque no assunto o nome da palestrante, doutora Gisele. Gostou do conteúdo? Dá um like! Chegamos ao fim do nosso encontro. O conteúdo foi preparado com todo carinho e dedicação para levar até você informações sobre a espondilite anquilosante. Lembramos que os primeiros sintomas surgem no final da adolescência ou no início da idade adulta, entre 17 aos 35 anos de idade, e que filhos de pais portadores têm maior chance de apresentar a doença no futuro. Então, fique atento e procure um médico aos primeiros sintomas. Com um tratamento adequado, você pode sim ter uma boa qualidade de vida e ser mais feliz.
Lembramos que as perguntas serão respondidas por e-mail no decorrer do mês de outubro. Não esqueça de identificar o nome do palestrante no assunto. Se o conteúdo foi importante para você, compartilhe. Nos ajude a levar informação para que as pessoas portadoras de espondilite anquilosante possam ter uma vida mais feliz. Em nome do Centro Médico Varginha, Centro de Terapia Infusional Assistida, agradeço aos palestrantes por nos apresentarem conteúdos tão ricos e importantes. Até a próxima e se cuidem!